Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e eu aprendi mais essa de hoje é sobre desemprego estrutural. O que significa desemprego estrutural? Você já ouviu falar esse termo? Esse termo às vezes aparece na mídia, às vezes aparece em textos e provas, textos jornalísticos. Então, essa aula tem o intuito de demonstrar para você de uma forma bem simples, bem básica, o que significa desemprego estrutural. E espero que a partir dessa aula você nunca mais esqueça o que significa esse termo. Vamos lá? Vamos embora. O que significa, o que é desemprego estrutural? Desemprego estrutural é aquele gerado pela introdução de novas tecnologias ou sistemas de processos voltados para a redução de custos, ou seja, a evolução do capitalismo, ou seja, as empresas não querem gastar tanto com funcionários, então elas criam vários mecanismos para isso, modernização de máquinas, automatização, que eu vou falar daqui a pouquinho de cada exemplo e tal, mas isso é o que é o desemprego estrutural, ou seja, toda uma estrutura de empregatícia que existe dentro de uma empresa, por exemplo, ela acaba sendo deteriorada principalmente por causa dessa modernização da empresa dentro do sistema capitalista. Então, isso nada mais é do que o desemprego estrutural. Qual é o problema do desemprego estrutural? Vamos lá. O problema do desemprego estrutural aparece com as novas tecnologias que afetam os setores da economia de um país, indústria, comércio e serviços, causando demissão, geralmente em grande quantidade. Ou seja, quanto mais modernização, quanto mais máquinas fazendo trabalhos, por exemplo, vamos supor que uma empresa tenha 100 funcionários, se você contrata uma máquina, se você compra uma máquina, quer dizer, ou cria uma máquina que faça trabalho de 50 pessoas, você compra 2 máquinas, você elimina os 100 funcionários, só contrata 1 ou 2 para mexer na máquina, fazer mais alguns fazer manutenção, acabou. Ou seja, você acaba reduzindo custos trabalhistas, de vários sentidos de trabalho, carteira assinada, FGTS, por aí vai, e você acaba tendo um lucro muito grande, muito maior com isso. E, em consequência, o problema disso é o desemprego estrutural, ou seja, a quantidade de pessoas que vão perder seus empregos por causa dessa modernização, Esse é o grande problema do desemprego estrutural. As principais causas do desemprego estrutural, vamos lá, vou citar 3. Implantação de robôs no processo de produção industrial, ou seja, é o que eu acabei de falar, na construção de um carro, por exemplo, em vez de você contratar várias pessoas para ir colocando as peças no carro, você faz várias máquinas, que faz esse processo mais rápido e tal, e você elimina os funcionários, Instalação de caixas eletrônicos em agências bancárias, por exemplo. A quantidade de funcionários em bancos, por exemplo, diminuiu muito com os caixas eletrônicos, são serviços eletrônicos de bancos, por exemplo. Então, isso também faz com que o desemprego estrutural aumente de uma forma geral. Pode ver um concurso, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, onde as vagas diminuíram bastante e existe muita gente acaba fazendo um bloco imenso para passar num concurso, por exemplo, de bancário. Então, isso também faz parte do desemprego estrutural. Informatização em empresas e órgãos públicos, visando diminuir os processos burocráticos. É lógico que diminuir o processo burocrático é uma idealização, é uma utopia brasileira, vamos dizer assim, mas você acaba diminuindo também funcionários, isso acaba fazendo com que pessoas tenham oportunidade de trabalho, isso também é uma das principais causas do desemprego estrutural. Outras causas do desemprego, vamos lá. O uso da internet para serviços bancários, compras online e outros serviços. Em vez de você montar uma grande magazine, uma grande loja com vários funcionários, você só precisa vender isso pela internet, por exemplo. Então você deixa de ter, por exemplo, 20, 30 funcionários, 10 funcionários, e você só precisa trabalhar sozinho, ou contrata uma pessoa só. Então você reduz custos, você tem um lucro maior, você usa um campo muito importante hoje em dia, que é a internet, e claro, você faz com que muitas pessoas não tenham emprego. Então, outra consequência para desemprego estrutural. Adoção de processos administrativos eficientes nas empresas, visando otimizar o trabalho e reduzir a mão de obra. Processos administrativos eficientes. Isso também existe uma escola, vamos dizer assim, uma base científica para fazer com que as empresas
coloquem seus recursos, né, principalmente por lucro acima de tudo. Então deixam a mão de obra sempre com menor quantidade de mão de obra possível é o melhor. Então isso também reduz custos, tem mais lucro e desemprego estrutural aumenta. Introdução de novas tecnologias que visam a substituição de mão de obra humana por computadores e máquinas automatizadas. Essa é a característica principal, né, é o clássico do assunto, que quanto mais máquina você contrata, menos funcionários você tem. Então, você só precisa fazer a manutenção dessas máquinas. Então, isso faz com que o desemprego estrutural cresça de uma forma enorme, né? Então, basicamente é isso. Desemprego estrutural e conjuntural. Eu vou falar a diferença de cada um para você entender. O desemprego estrutural, né, como eu estou dizendo, é causado pela adoção de novas tecnologias e processos. O desemprego conjuntural é gerado por crises econômicas internas ou externas. Então, a diferença estrutural é por causa das novas tecnologias e processos de automatização e por aí vai. A conjuntural é por causa de uma conjuntura social, econômica e política, vamos dizer assim. Isso, por exemplo, é uma crise. A crise de 2008, por exemplo, a crise imobiliária americana, que aconteceu em 2007, 2008, fez com que o desemprego aumentasse de uma forma avassaladora. Então não foi estrutural, foi conjuntural. Essa é a diferença. E o que é uma crise econômica? Vamos saber o que é isso? Geralmente diminui o consumo, as exportações, a produção e, por consequência, tudo isso aumenta o desemprego. Crises econômicas acontecem na história, não direto, vamos dizer assim, mas algumas, craque de 1929, a crise imobiliária, que eu acabei de dizer, em 2008, as duas americanas, né, porque é o grande bambambam do capitalismo, então eles acabam proporcionando uma crise generalizada. Por exemplo, outra crise importante foi a crise do petróleo, na década de 70, né, para ser exato, acho que em 1973, onde os países árabes embarcaram, né, colocaram o preço do barril de petróleo muito alto e fez com que um país como os Estados Unidos, por exemplo, tivesse problemas graves por causa que um país como os Estados Unidos, Brasil, França, potências assim, vivem de produtos de petróleo, né? Vivem através disso. Então, uma crise desse teor, né, é muito importante e muito avassalador para a sociedade de uma forma geral. E isso entra dentro do desemprego conjuntural. Desemprego estrutural e globalização. É legal fazer essa relação para você entender e não é muito difícil. Globalização da economia, que ganhou força a partir da década de 1970, teve grande participação no aumento do desemprego estrutural no mundo todo. Ou seja, a globalização da economia, ou seja, a economia não é mais a economia de um país, de uma cidade, de um estado, de um país. É uma economia global. Então, se tem um problema econômico na China, se um país quebra, entra em guerra civil, sei lá, isso proporciona uma onda avassaladora em todo o mundo, né? Então as bolsas de valores caem, muita gente perde dinheiro, então isso acabou com aquela ideia lá do McLuhan, né? Marshall McLuhan, grande comunicador do século XX, que criou aquela ideia de aldeia global, ou seja, todo mundo depende de todo mundo, e no sentido econômico ainda mais dentro do conceito de globalização. A globalização econômica fez aumentar a competitividade em âmbito internacional, principalmente através do comércio exterior, fazendo com que as empresas busquem formas de reduzir custos de produção, comercialização e transporte. Empresas como a Nike, por exemplo, elas não fabricam seus produtos dentro dos Estados Unidos, por exemplo. Ela vai fabricar lá na China, no Oriente e tal. Por quê? Porque a mão de obra é mais barata, então ela precisa vender mais, ter menos custos e ter mais lucros. Então isso fez com que a globalização permitisse, né, de uma forma geral, uma expansão econômica, globalização econômica de empresas multinacionais, como a Nike, por exemplo, Coca-Cola e por aí vai. Resumo da aula de hoje. O que é desemprego estrutural? Desemprego proporcionado por novas tecnologias. Muito simples. O problema do desemprego estrutural, novas tecnologias no lugar do trabalhador, ou seja, a estrutura trabalhística deixa de ter funcionários para ter máquinas, e o funcionário fica sem grana e o dono da empresa ganha mais dinheiro. Isso é desemprego estrutural. Principais causas do desemprego estrutural: robôs, informatização, internet e otimização. Desemprego estrutural e conjuntural. Então, a diferença é que o desemprego estrutural
vem por causa de estruturas, ou seja, novas tecnologias. O conjuntural são as crises econômicas que faz com que toda a conjuntura econômica proporcione o desemprego. Então são duas coisas diferentes. Desemprego estrutural e globalização. Globalização proporciona a modernidade e também o desemprego estrutural, ou seja, viver em comunidade, viver em globalização proporciona vantagens para empresas grandes, mas também desvantagens para os funcionários e aqueles acabam perdendo emprego com isso. Então, de uma forma geral, a aula de desemprego estrutural é essa. Espero que você tenha gostado bastante. Pesquise bastante sobre o assunto, é um assunto muito interessante, muito importante para vestibulandos e concursandos, né? E a partir dessa aula você pode ter um conceito geográfico, histórico, social e econômico maior, com uma expansão maior de conhecimento, principalmente com essa base que eu acabei de dar para você. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.